Maíra, né? Para estar pelos dízimos, ofertas, orando para que o Senhor continue abençoando, né? Nossas vidas. Vamos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Entre os seus dízimos, suas ofertas, podem ofertar a casa do Senhor em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para nós fazermos oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por não ter deixado faltar nada em nossas mesas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos abençoando espiritualmente e materialmente também, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que também, Senhor, que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que necessitam de emprego, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar. E que também, Senhor, todos os nossos irmãos, o Senhor também possa abençoar cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais pra sua paz. Trago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Agradeço por nós. Glórias, aleluias. As palmas que louvam o Senhor, glória a Deus, aleluias. Essa oportunidade agora com o nosso pastor Márcio Júnior, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre muito bom a gente estar louvando a Deus, não só na igreja, mas no nosso dia a dia, né? A gente está adorando a Deus e recebendo de Deus as bênçãos que Deus tem preparado para nós. São muitas as bênçãos, né, que Deus tem preparado para nós, né? Nós cantamos aqui muitos hinos de bênção, né? E Deus, ele é um Deus de bênção, né? Hoje, irmão, nós vamos ler um pouco, nós vamos conhecer um pouco da criação. Da criação, né? Da que Deus criou todas as coisas, como é que Ele criou todas as coisas, mas nós vamos cuidar mais da criação do homem, da criação do homem, da criação do homem, da criação do homem e também da criação da mulher e da criação da família, né? Da criação da família. Então nós vamos cuidar dessas coisas. Eu quero pedir o irmão Adão para passar o pandeiro para a Lila aí. Nós cantamos por um pouco disso, que ele é bom no pandeiro, vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor.
anjo com a espada de fogo. Eu vi. Um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Eu vi. Um anjo com a espada de fogo. Eu vi. Um anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Quem é esse povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Glória a Deus. Quem pode dar salva de palmas? Não, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas para as coisas dar certo. E Deus foi criando as coisas e falando. E viu Deus que a luz era boa. Separou a luz da escuridão. E assim ele foi criando cada coisa. E foi falando que viu Deus que isso era bom. E Deus ele criou o homem. Amém, irmãos? Irmãos? Vamos fazer silêncio aí, irmãos, para nós prestar atenção na palavra aqui. Então Deus criou o homem e viu Deus que o homem era bom. Por que o homem está ruim agora? Isso nós vamos entender aonde foi que as coisas começaram a dar errado. Por que as coisas começaram a dar errado? Porque Deus criou o primeiro Adão, depois viu que Adão estava triste, que Adão estava só, e Deus falou que não é bom que o homem viva só. E aí formou a mulher, né? Ajudadora, né? Auxiliadora para ajudar o homem, né? Para formar um casal. E aí formou um casal. Aleluia. Formou um casal. Depois desse casal, deu os filhos e esse casal se tornou família. Mas tinha um problema. Já tinha um problema aqui na terra. Deus Santo. O Satanás já estava aqui. Ele gosta de destruir tudo que Deus cria, adulterar. Ele gosta de adulterar. Tudo que Deus cria, Deus criou perfeito. E o Satanás, como ele não sabe criar, como ele não tem poder de criação, ele tem que adulterar aquilo que Deus criou. Adulterando, as coisas saem fora do propósito original de Deus, e aí começa a dar errado até hoje. O alvo do Satanás, o alvo principal do Satanás na terra são as famílias. Porque Deus pesa pelas famílias. E tem destruído muitas famílias. Tem colocado discussão entre as famílias. O primeiro homem que Deus criou foi Adão, depois criou a Eva. E num determinado tempo, porque eles abriram a porta, o inimigo, um começou a jogar a culpa no outro. Adão falou, foi a Eva. A Eva falou, foi a serpente. E a serpente falou, foi o Satanás. Mas o Satanás já está condenado. Ele já está condenado, ele não tem nada a perder. Quem já ouviu a pessoa falando assim? Quem está perdido no cascalho? Já ouviu? Alguém falando? Quem já viu, levanta a mão. Glória a Deus. Quem está perdido é o Satanás. O único que está perdido aqui é o Satanás. O homem pode ter pecado, o homem pode ter feito o que for, ele ainda tem a oportunidade de reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Não adiantaria nós estar aqui, porque nós somos pecadores. Mas quando nós lançamos o nosso pecado em Jesus Cristo, Jesus ele apaga o nosso pecado, ele passa uma borracha no nosso passado e nos dá uma folha limpa. Agora você pode começar caminhando novamente. Aleluia. É forte.
Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis. Glória a Deus. Gênesis 2. Gênesis 2, do 7 em diante, onde nós vamos ler alguns versículos. Gênesis. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer começo. Gênesis, começo da criação, onde Deus criou todas as coisas e até chegou no homem. Quem contou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então vamos fazer a leitura da palavra. Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em as suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém. Então aqui mostra, nós vamos lendo e vamos parando, eu vou dirigindo aqui os versículos. Aqui então Deus criou o homem, formou o homem da terra, do pó da terra, fez um boneco do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E o homem, com esse fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. Deu vida, Deus deu vida ao homem. E pôs o homem no jardim para cuidar do jardim. Aí tem umas pessoas que falam assim, não sei quem inventou o serviço. Se descobrisse quem inventou o serviço, aí ia matar ele. É Deus, hein? Quero te falar. Deus criou Adão, colocou Adão no jardim para regar, para cuidar do jardim. Então, aí a gente engana muito por falta de conhecer a Escritura Sagrada, por falta de examinar a Escritura Sagrada. E é por isso que é bom a gente examinar a Escritura Sagrada, porque a gente fica sabendo de coisas. Que é muitos falácia, cada um fala de uma coisa, um fala de outra coisa. Antigamente, quando eu era criança, era mula sem cabeça daqui, era mula sem... Aí eu fui descobrir que não tem nada disso. Se ouvir uma mula sem cabeça, se ouvir uma pessoa, um animal sem cabeça, é um satanás. Porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou Glória tudo a Deus. Com cabeça. Aleluia. Tudo perfeito. Então quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente vai na falácia. As pessoas falam muitas coisas e a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba ficando enganado. Então Deus criou o homem. No versículo 5 do mesmo capítulo, versículo 15, ela dizendo, versículo 15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus criou Adão, colocou Adão no Éden e falou: de toda ave do jardim poderá comer, menos da ave do meio do jardim, porque o dia que você comer dela, certamente morrerá, a sua morte é certa. Então Deus colocou já Adão lá e colocou uma ordem para Adão. Deus deu uma ordenança para ele, Deus colocou um limite nele. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do meio do jardim, porque a gente tinha o conhecimento do bem e do mal. Deus, irmãos, a palavra de Deus nos dá limite para muitas coisas. Tem limite para o casamento, tem limite para o filho, tem limite para a esposa, tem limite para o marido, tem limite no seu trabalho, tem limite quando você deve tratar as pessoas de idade, tem limite quando você deve tratar as pessoas da sua idade, as crianças. Então nós temos dever, mas às vezes nós não sabemos. Quem sabia que nós temos que tratar as pessoas de idade como se fossem os nossos pais? Respeitar, como honrar, como se fossem os nossos pais. E as mulheres jovens da igreja nós temos que tratar como se fossem nossas irmãs, com toda a pureza. As crianças nós temos que tratar como se fossem os nossos filhos, ensinando eles uma boa conduta, corrigindo eles quando eles estão errados, corrigindo com amor, orientando, guiando eles para o caminho da luz.
Mas aí a gente está vendo como é que é. Na realidade não é assim. Às vezes até nós mesmos que somos pais, às vezes até nós mesmos somos maus exemplos para os nossos filhos, por falta de conhecimento muitas das vezes, e por falta também de conhecimento, por falta de esforço de nós mudar algumas coisas. Aqui nessa passagem, Deus criou tudo tranquilo, criou tudo para dar certo. Mas a gente vai ver que eles começaram a desobedecer. E a desobediência desse casal trouxe consequências não só para eles, como para a geração deles, para os filhos, e como para toda a humanidade. Nós vamos ver como é que foi a estratégia que Satanás arrumou para destruir o plano perfeito de Deus. Como é que ele fez? A Bíblia diz que o Satanás ele é estrategista. Ele não chega para nos atacar assim de qualquer maneira, desorientado, não, ele traça planos. Ele nos vigia. A Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o vosso adversário, o diabo, ele está de redor, rugindo feito um leão. Ele está de redor querendo uma oportunidade para nos devorar. Ele não vai chegar de qualquer maneira. Ele vai examinar o que nós gostamos, o que nós estamos falando, o que nós queremos, o que chama a nossa atenção, qual a área que nós somos mais frágeis, qual a área que nós estamos mais propícios a cair naquela área. Então ele faz tudo. Então vamos continuar. Nós lemos, vamos por 6, versículo 6, diz assim, versículo 6, 18, pelo contrário, 18, versículo 18, amém? Todos encontrou aí? Diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, para-lhe-ei uma ajudadora, que seja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, formado todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e trouxe Adão para este ver como lhe ia chamar. Tudo quando Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome em todos os gados, e as aves dos céus, e todos os animais do campo, mas para Adão, para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como adiante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Da costela o Senhor Deus formou de Adão, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão, esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada varão, porque do varão foi formado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e pegar-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher não se envergonharam. Então aqui, Deus criou primeiro o homem. Falou, e viu Deus que o homem não era bom que o homem viesse só. Falou, agora, vou fazer uma ajudadora, uma adjuntora para ele. E fez o homem cair num sono profundo, e tirou do homem a costela, e fechou a carne naquele lugar, e formou a mulher. Formou a mulher do homem. Entregou a mulher a Adão. Eu creio que Adão ficou animado. Então falou, ele assim, agora sim. Porque Adão vivia triste, sozinho. Deus não criou o homem, não criou a mulher para viver sozinho. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E aqui Adão falou, agora sim. Agora essa será chamada varoa, porque do varão foi formado. É carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E os dois tornou uma só pessoa. Tornou uma só pessoa. Primeira família, primeiro casal. Aqui Deus estabeleceu o casal, porque o casal é do homem e de uma mulher. Mas o Satanás o que tem feito? Tem feito um homem com um homem
e mulher com mulher. E o problema é que as autoridades de muitos países já assinou. Mas em cima não está assinado. As autoridades assinou de um homem casar com outro homem e de uma mulher casar com outra mulher. Mas aqui Deus fez macho e fêmea. Estabeleceu o primeiro casal. E tudo, até aqui tudo estava correndo bem. Adão ficou alegre com a presença da Eva. Adão ficou alegre, ficou animado com a presença da Eva. E tudo correndo bem. Mas tinha algo por trás. Tinha algo que já estava aqui na terra. Tinha algo, Deus tinha criado os animais. E os animais que se arrastam pelo campo. Deus tinha criado os animais do campo. Tinha criado as aves do céu. Os animais do mar. Tudo tinha sido criado já. E aí Deus criou o homem e depois criou a mulher. Mas tinha um ser que já estava aqui na terra. Um ser que é muito mais antigo do que nós. Satanás. Satanás já tinha aqui. Quando Deus criou os céus, a Bíblia narra assim: Deus criou os céus e a terra. Os céus foram criados primeiro. Quando Deus criou os céus, criou todas as criaturas do céu. O céu foi criado junto com o céu. Depois Deus criou a terra e foi narrando, que foi criando a luz, foi criando todas as coisas. O céu foi criado primeiro. Satanás era Deus. Os anjos eram do céu. Eles foram criados primeiro. Eles pecaram e foram jogados para a terra antes de Deus criar o homem. Eles é muito mais antigo que nós, aqui na terra. Em Deus da primeira criatura, em Deus de Adão, que está examinando o homem, que está observando o homem, observando o nosso ponto fraco. O que nós gostamos? O Satanás, ele nos conhece muito bem, ele conhece a humanidade muito bem. Ele sabe os nossos pontos fracos, ele sabe o ponto fraco da mulher, ele sabe o ponto fraco do homem, ele sabe que a mulher é mais frágil, ele sabe que o homem é mais duro, ele sabe de tudo isso. Ele sabe o nosso ponto fraco. E ele está aqui. Então a primeira queda do homem, aqui mostra, no Gênesis 3, que nós vamos entrar agora, Gênesis 3 está pertinho aí, mostra a estratégia que ele arrumou. Gênesis 3, 1, diz assim. Ele contou, diga glória a Deus. Gênesis 3, 1 diz assim: ora, a serpente era o animais, a serpente era mais astuto que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus diz: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que dá do meio do jardim, disse Deus: não comerás dele nem dele tocarás, porque um dia que comer, morrerás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Vamos parar aqui um bocadinho. A serpente puxou, o Satanás que entrou na serpente, puxou um relacionamento para ela. Não é verdade, que Deus falou que você não pode comer de nenhum fruto do jardim, da árvore do jardim? E a Eva falou: não, disse Deus, de todos os frutos nós podemos comer, mas da árvore do meio do jardim nós não podemos comer e nem tocar nele. E a serpente falou, afirmou: certamente é mentira de Deus. Certamente não morrerás nada. Estratégia, puxou um assunto. A serpente, o Satanás que estava com a serpente, não chegou falando para Eva: não, você tem que comer do fruto, vai comer desse fruto, não. Essa estratégia. Ele foi buscando um relacionamento, tentando convencer a Eva que era mentira de Deus. Não, que isso é mentira de Deus, não tem nada disso não, Eva. Então Eva acabou largando a palavra de Deus e acabou acreditando na palavra do diabo. Às vezes nós acontece isso. Deus fala do casamento, Deus estabeleceu o casamento de um homem e de uma mulher, mas agora já estabeleceu o casamento de homem com homem. Já largou a palavra de Deus de lado, as ordenanças de Deus, e já pegou a palavra humana, aquilo que nós queremos. Deus fala que os filhos devem obedecer os pais. Aí o que com uns 12 anos começa a amarrar o coião, vestir calça
já larga a palavra de Deus com a ordenança dos pais, que é de Deus, e já vai fazer do jeito dele. Satanás está no meio. Satanás está terrível. O Satanás, por que o Satanás ele não buscou um relacionamento com a Eva? Ele não apareceu de chifre, ele não apareceu com garra para Eva, não. Ele procurou um animal que tinha mais ligação com a Eva. A Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto, ou seja, era o mais próximo do homem, era o mais inteligente de toda a criação dos animais. Então o Satanás entrou nela porque ela tinha uma ligação com a Eva. Ela tinha um relacionamento com a Eva, mais próximo da Eva. Satanás, irmãos, ele vai enviar pessoas que têm ligação com você. Para saber dos seus planos, para saber dos seus sonhos, para entrar na sua casa, para ter acesso. Ele quer pessoas que têm acesso à nossa vida, para ficar mais fácil. A maioria das macumbas que tem peça de roupa. Como é que a pessoa vai tirar a peça de roupa na sua casa? Se a pessoa não tem acesso à sua casa. Se a pessoa não tem acesso, como é que a pessoa vai entrar lá na sua casa? É pessoas próximas. A serpente era próxima da Eva. Porque a Eva não estranhou quando a serpente falou com voz humana com ela. A serpente falou com ela. Certamente não morrerás nada. Né? E a Eva nem estranhou. Se uma cobra falar com vocês, vai achar estranho. Um cavalo, um cachorro, falar com voz humana. Você vai arrepender, está arrependido em nome de Jesus, cai por terra. Não é verdade? Mas não, eles continuam um relacionamento tranquilo. Um relacionamento de costume. Se eu conversar com vocês, vocês não vão achar estranho. Se uma pessoa estranha puxar um assunto com você, você vai achar estranho, vai? Dependendo do assunto, você vai achar muito estranho. Mas tinha uma ligação. Satanás ele procura pessoas que têm ligação com nós. Vamos continuar. Então, nós paramos no 3. Agora vamos pensar no 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocarás. Por quê? No dia, para que não morrerás. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo do bem e do mal. Sabendo do bem e do mal. Agora tem um problema. O bem a Eva já sabia. Adão também já sabia do bem. O bom é Deus. Deus é bom. O bem é Deus. A Eva só não conhecia o mal. Deus estava protegendo eles de conhecer o mal. O bem já conhecia Deus. A Bíblia diz que ao pôr do sol, Deus envia Deus para ter um relacionamento com a Eva mais aberta. Lá no jardim todo dia. A presença de Deus naquele jardim todo dia. A mesma presença, irmão, que nós temos que cativar nos nossos lares, na nossa família, na nossa vida. É buscar um relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para nós ter um relacionamento com Ele. E é meio louco a gente falar de relacionamento com Deus, porque a gente não vê Deus. E às vezes é difícil a gente ter um relacionamento dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com o parente. Não está difícil? É difícil. É uma correria danada, né? E a gente quase não tem tempo. A gente vai tirar tempo para Deus? Como é que a gente vai conversar com Deus? Um ser que a gente não está vendo. Mas isso, irmão, isso traz uma proteção para nós no mundo espiritual. Quando a gente ouve a voz de Deus, irmão, Deus ele fala. Nós servimos e adoramos um Deus vivo, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que foi capaz de enviar o Filho dele para a cruz do Calvário para nos resgatar da morte, da condenação eterna. Ele fala, ele está entre nós, ele se preocupa com nós, ele se preocupa com a nossa luta, com nossos problemas, com a nossa saúde, com a nossa família. Ele quer um espaço. A Bíblia diz que eis que chega em casa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está falando de ceia, está falando de intimidade, está falando de relacionamento. Eu tenho costume de falar lá em casa que na mesa é lugar de conversa. Na mesa é lugar de relacionamento. E eu pedi isso lá na clínica quando eu fui internado. Quando eu vim de lá, eu comprei uma mesa para colocar lá em casa. E lá nós almoçávamos na mesa, nós tínhamos a possibilidade de olhar no olho um do outro.
de conversar, de ver quando um está triste, quando o outro está leve, quando um está preocupado. Está olhando no olho, você senta na mesa, você olha no olho da sua família. A mesa é um lugar de correção, de colocar as coisas em ordem, de acertar as coisas, de fazer planos. E isso, irmão, quem não tem uma mesa, se tiver possibilidade de comprar uma mesa, colocar uma mesa na sua casa, irmão, vocês almoçar, quando tiver tempo. É verdade que às vezes a correria não dá tempo de almoçar todo dia, mas pelo menos no final de semana, para colocar as coisas em ordem, para tratar as coisas dos filhos, para tratar as coisas da esposa, as coisas do marido, para colocar as coisas em ordem. Nós temos que ter um relacionamento entre nós. Glória a Deus. Nós temos que ter um relacionamento entre o casal, por exemplo, família, tem que ter um relacionamento. Antigamente, irmão, lá em casa não tinha mesa, não. Mas eu lembro que nós era bem próximos. Nós era muito unidos, mesmo no meio da dificuldade. Nós éramos muito unidos, nós sentávamos nas camas assim, que lá em casa era chão pisado, e nós sentávamos assim nas camas assim, que tinha uma cama pintada de pau aqui, outra aqui na sala mesmo, não tinha nada de separação, as coisas eram feias, e cada um sentava na cama, ali nós ficávamos batendo papo, a minha avó, com a minha mãe. Às vezes, época difícil, acendia um fogo lá no meio da sala lá e ficava batendo um papo ali, o relacionamento. Nós era forte no relacionamento. Glória a Deus. Quando não estava sentindo dor, quando não estava triste, quando não estava com problema, quando não estava preocupado, a gente sabia, porque tinha um relacionamento. Os casal, irmão, hoje a família quase não tem tempo para isso mais. É uma correria para lá, corre para cá, corre para lá. E o mundo faz, o mundo nos esforça a fazer isso. O sistema de conquistar coisas, conquista tantas coisas e perde o filho na droga, perde o filho na prostituição, perde o filho nos vícios. Quantas pessoas têm a família estruturada financeiramente, mas na área da família mesmo, já não conversa mais com o esposo já não conversa mais com a esposa, o filho já não conversa com o pai, a filha já não conversa com a mãe, já não obedece, porque laço nós temos que ter, quando está pequeno assim, tá? Quando está pequeno assim, ó. Princípios, nós temos que estabelecer princípios para os nossos filhos. A Bíblia diz: ensina o seu filho no caminho que deve andar, porque até na velhice não desviará. É ensinar enquanto é pequeno. Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia. 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela ave era boa para comer e agradava os seus olhos, e a ave desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estava nu. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava pelo jardim, pela viação do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, disse: onde está? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da ave que eu ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu da ave, do fruto, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou. Então, irmãos, daí começou o problema. O Adão ficou alegre quando Deus deu a Eva para ele. Falou: essa será chamada de varoa, porque é carne da minha carne e ódio. Mas bastou o primeiro problema. O Adão já jogou a culpa na Eva. Foi a mulher que foi o Deus.
A Eva jogou a culpa na serpente. Às vezes nós somos assim, não somos? Quando as coisas começam a dar errado, né? A gente é muito mais fácil jogar a responsabilidade para o outro. Mas quando Deus, aqui, irmão, aqui tem hierarquia. Aqui tem estabelecido hierarquia. Desde o começo, eu tenho falado com a minha esposa, eu tenho falado que nós vivemos no mundo de hierarquia. Tanto tem hierarquia no céu, tem hierarquia no inferno e tem hierarquia na terra. O homem mais poderoso que tem aqui diante da lei é Lula, o Brasil. Ele que está no top, esse é Lula. É ele que manda, não é? Então Deus estabeleceu, Deus criou o homem e falou para o homem, ó, de toda a fruta do jardim, pode comer, menos da árvore que está no meio. Deus falou para Adão. A Eva nem era criada ainda quando Deus falou isso para Adão. E quando a Eva comeu o fruto, e Deus chegou e chamou quem? Quem que Deus chamou? Adão. Onde você está, Adão? Por isso que o homem tem uma responsabilidade grande na família. Se as coisas der errado, Deus não vai cobrar da sua mulher, não. Deus vai chamar você. Porque nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Por isso nós temos que ser diferente da oração, diferente na correção dos nossos filhos. Nós temos que ser diferente do exemplo. É do exemplo primeiro, não é só falar, senão nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ser um homem de oração, porque Deus criou Adão para Deus. Deus criou Adão para Deus. Adão foi criado para Deus. E a Eva foi criada para Adão. E os filhos foram criados para os dois. Então tem uma hierarquia no mundo espiritual. E as mulheres não gostam disso não. Mas as mulheres têm que ser submissas ao marido. E o marido tem que amar a esposa. Tratar ela como o sexo mais tarde do relacionamento. É assim que está estabelecido. É assim. Em Deus do começo, isso não é eu que estou inventando, não. Está na palavra de Deus. Isso é para nós que quer morar no céu, irmão. Quem quer morar no céu? Aleluia. Glória a Deus. Então, o que acontece? Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem. Ajudar. Voltando ao negócio antigo que eles falam, os antigos falam, né? Quando a galinha canta no terreiro, no lugar do galo, eles falam você falou na época de hoje, né? Que é volta do passado, né? Que eu acho que o galo, que nós somos homens, nós somos retentores para guiar tudo, né? E se a galinha cantasse, não dá certo não. A mulher que passa na frente do homem, gente, mas a gente tem que saber. Mas a gente tem que saber que o homem tem que ser justo. Tem que ser justo e tem que colocar as coisas em ordem. Porque o homem tem que pensar no pó da família. Tem que pensar no pó da família, no bem-estar da família. Porque aqui Deus criou Adão. Depois criou a Eva. E depois criou os filhos. Aleluia. Os dois tinham que estar bem unidos, os dois. Bem unidos. Para que cuidasse dos filhos juntos. Mas aqui eles não estavam unidos. Sabe por quê? Os dois comeram o filho. Adão era para ter falado, não, Eva, eu não vou isso. A Eva, o que a Eva está fazendo perto daquele pé de fruto lá? O que a Eva tinha que estar conversando com a serpente lá? A Eva tinha que estar perto de Adão. Por isso que o casal, irmão, os casal tem que ser junto, bonito. A mulher vai para um lado, o homem vai para o outro. É lógico para trabalhar, para resolver o assunto. Mas a mulher vai para uma festa, o homem vai para outra festa. Está errado, irmão. Está dando brecha para Satanás, irmão. Tanto para o homem quanto para a mulher. O Satanás é que chegou a mulher no homem lá. Ou chegou um homem para a mulher. É assim que faz. E o casal, irmão, o casal tem que ter relacionamento constante. Relacionamento que eu estou falando de conversa, fortalecido. Tem que ter uma base fortalecida ali. E aqui não dá. E a palavra que você está falando aí, do jeito que a pessoa interpreta, né? O homem que você está falando, você acha que é dele seu submisso, ele fica machista, que ele já não é totalmente diferente. Ele tem que cuidar. Ele é diferente. E outra coisa, o homem é mais pesado para nós, sabe o quê? Nós temos que estar pronto a dar a vida para a esposa. Assim como Cristo deu a vida para a igreja, Jesus não morreu da cruz por nós, para a igreja, assim como também tem que fazer. Se alguém for tirar na minha mulher, eu tenho que pular na frente. Falar nela não, velho. Assim. Aí chega um cara lá na sua casa lá para roubar, você vai pôr sua mulher na frente. Tem homem que põe. Tem homem que põe, tem homem que põe. Aí ele tá servindo de galinha e aí Aí não tudo errado. Mas então, gente, Deus criou princípios. Tem dever diferente.
Aí as mulheres gostam de falar, as mulheres feministas, né? Abriu uma rede feminista aí, que fala agora que a mulher não precisa do homem. Então Deus fez errado. É Deus que fez errado, é essa que está certa. É nós que estamos certos. Deus fez errado. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus criou tudo de acordo. Aí, aqui, começou a jogar a culpa. Esse pecado custou. Agora nós vamos para 22. Esse pecado custou a consequência. Qual foi a consequência desse pecado? A consequência desse pecado foi aqui, ó. Então disse o Senhor Deus, 22. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda as suas mãos e tome também da ave da vida e coma e viva eternamente. Então Deus falou assim, ó, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão mais Eva comeu, e tinha a árvore da vida eterna. Já tinha comido o conhecimento do bem e do mal. Se come da vida eterna, o homem ia ser eterno pecador. Não adiantava o sacrifício de Cristo. Então Deus, por amor ao homem, Deus, ele protegeu. Agora no 27, no 24. Havendo lançado fora o homem, os querubins, aos oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, encamada, que dava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus ali colocou um anjo. Deus santo, aleluia. Um querubim. Colocou um anjo, que os querubins são de guarda, são de vigiar. Até nos anjos tem hierarquia. Lá no céu não tem bagunçado não. Se nós quisermos ir para o céu, nós podemos organizar a nossa vida aqui. Lá no céu não tem bagunçado. Lá no céu, cada anjo tem um papel, cada ser que está no céu tem um dever. Na igreja também é assim. Você pode procurar o que você tem que fazer. Na igreja que eu estou falando, não é nessas quatro paredes, não é na igreja de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. E quem quiser morar no céu, tem que estar unido no corpo de Cristo. Se estiver fora do corpo, não vai. Então, no corpo de Cristo, tem o dedo, tem esse dedo aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem o pé, tem o joelho, tem os membros. Nós fazemos parte do membro do corpo de Cristo, a qual Cristo é a cabeça. A qual Cristo é a cabeça. Então, irmãos, aqui tem hierarquia. Então, Deus enviou um anjo de guarda para guardar o caminho da árvore do conhecimento da vida eterna para Adão, mas a Eva não comer. Já tinham desobedecido, eles eram rebeldes. Deus já conhecia o coração dele, falou: rebelde, vai comer também. E aí vai acabar com o meu plano todo. E aí eu vou ter que destruir tudo. Então Deus colocou para guardar o caminho deles, porque eles não conseguiram obedecer. Desobediente, irmão, desobediência traz consequências de água. Agora nós vamos ver. Então o pecado de Adão custou a eles a expulsão da presença de Deus. Adão, agora você não veio falar na Bíblia, mas que Adão sentia a presença de Deus. Deus visitava ele ao pôr do sol. Acabou a presença. Eu costumo falar que Adão foi o homem mais inteligente da terra. Ele que teve mais autoridade, ele teve o privilégio de ser o primeiro homem a ser criado por Deus, de ouvir a voz de Deus no jardim, de dar nome a todos os animais. Adão chamava o leão vinha, chamava a baleia vinha, né? Chamava as aves vinham. Mas Adão, o que aconteceu? O que aconteceu? Adão, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Essa desobediência custou a expulsão de Adão. E Adão viu a geração indo de mal a pior. A primeira coisa que Adão viu, que ele sentiu na pele, foi assassinato. Agora nós vamos passar para o capítulo 4. Assassinato do filho. Tem muitos filhos que morrem aí, morrem a tiro, morrem na droga, a culpa é dos pais, tá? Que não corrigiu, que não ensinou, que não arrependeu. Às vezes o filho precisa de uma repreensão, está passando a mãozinha na cabeça. Repreende, irmão, corrige o seu filho. Não deixe seu filho na rua, não deixe o filho ficar andando na rua para lá e para cá. Que rua não tem nada de bom. Filho tem que ser criado dentro de casa, ensinado dentro de casa, irmão. E aí Adão sofreu a consequência. Vamos lá, 4:1 diz assim: e conhecendo Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim,
e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, acabado o dia, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Deus. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e tentou-se ao Senhor para Abel e a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E tirou-se Caim, atentou-se e irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que decaíste o teu semblante? Se bom fizeste, não haveria aceitação para ti? E não fizeste bem. O pecado já está à porta, para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Então aqui Caim ele trouxe uma oferta. O que é essa palavra mais da frente? Eu não te aceito do jeito que você quer, tá? Tem um jeito para Deus. Caim nasceu primeiro. Adão deve ter ensinado a Caim a fazer a oferta dele. Deus não aceita qualquer tipo de oferta, não, tá? Deus não te aceita, não nos aceita do jeito que nós queremos, não. Tem um jeito certo. E Deus falou para Caim: por quê? Por que não fez direito? Por que você não fez as coisas direito? Para ser bem aceito. Abel, por sua vez, fez as coisas direito, e Deus atentou para a sua oferta, para Caim, passou para Abel e para a sua oferta. Deus agradou. Agradou da oferta de Abel, porque Abel fez as coisas direito. Tem gente fazendo as coisas de qualquer maneira para Deus. Acha que Deus está aceitando. Deus não aceita, não. Com mentira, Deus não aceita. Aleluia. Com mágoa, com ódio, Deus não aceita, não. Deus não aceita nós do jeito que nós queremos, não, irmão. Tem uma linha para nós. Por isso que é bom, por isso que é necessário a gente conhecer a palavra de Deus. E por isso sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa foi para o céu, foi descansar com Deus. Comprava e não pagava. Batia na mulher, roubava, foi para o céu, foi descansar com Deus. Foi? Não, foi não. Pode ser até meus irmãos, pode ser até meu parente. Eu tenho que falar para minha esposa. Você quer que o seu parente vá para o céu? Pega a verdade para eles. Pega contra o pecado. Mostra ele que está na contramão de Deus. Fala das coisas que estão errado. Não é tampar, passar a mãozinha assim, não, irmão. Você está ajudando eles para o inferno. É contra o pecado. Contra o segundo casamento. Contra a prostituição. Contra o adultério. Essas coisas têm que ser faladas. Contra o ódio. A minha irmã, eu vou até falar o nome dela. Anne. Nós estávamos conversando um pouco tempo e nós estávamos falando sobre perdão. O assunto foi sobre perdão. E ela falou: mas como é que eu vou perdoar? Eu não sou Jesus, não. Como é que eu vou perdoar quem matou meu sobrinho? Eu falei para isso, né? Quantas pessoas já morreram? Por que ela foi falar do sobrinho dela? Não, meu filho. Eu falei: se você não perdoar, você está caminhando a passo lá para o inferno. Porque se você não perdoar, você não vai receber de Deus o perdão. E aí vai dar ruim para você. Agora, eles teve a oportunidade deles, irmão. Não é para ficar chorando pelo leite derramar, não. Nós temos que chorar pelo leite derramar, não. Todo homem que já morreu teve a oportunidade de salvação por meio de Cristo. Deus Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não. Essas oportunidades que nós estamos aqui, é a oportunidade de nós consertar a nossa vida com Deus. Nós estamos ouvindo a palavra. Todo homem que já morreu também teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não deu o lado de Adão. Adão não ouviu a palavra de Deus, não come tudo nada. Sem comer, você morre. Aí Caim veio. Caim, Deus sabia que ele estava com o coração ruim, que ele já estava com ódio de Abel, que ele já estava com mágoa, já estava com inveja. E Deus falou: agora você vai ter que lutar. Porque o Satanás, o mal está à sua porta, mas você precisa vencer. Aí, para baixo, você vai ver o que ele fez. Ele lutou? Não lutou, não. Satanás dominou a mente dele.
Ele não lutou com a palavra de Deus. Ele não pediu perdão. Hora nenhuma ele pediu perdão. Hora nenhuma ele arrependeu. Ele foi fazer o plano dele. Quer ver? No 8. 8 diz assim. Glória. 8. E falou Caim com seu irmão Abel. Sucedeu que, estando eles no campo, levantando-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Deus tinha acabado de falar com ele. Agora o morto para a sua porta. Arrepende, rapaz. Larga essa mágoa, larga essa inveja com nada. Muda de estratégia. Aí chamou o irmão, levantando Caim, falando Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, atacando ele no campo, estando eles no campo, se levantou e Caim e o matou. Abel matou seu irmão Abel. Matou. E aí Deus deu a sentença para ele. Deus expulsou ele da terra também. Tudo consequência do primeiro casal. Adão foi o homem mais infeliz que já viu nessa terra. Porque ele viu a humanidade afastando de Deus. Ele viu o primeiro assassinato, o filho matando o outro, ele sabia que é por causa dele. Sabia? Se eu não tivesse sabido da porta lá, se eu não tivesse comido aquele fruto, nada disso teria a conta dele. Tem muitas famílias que estão assim. O filho ensina, o pai ensina o filho a ser valente dentro de casa, a brigar, a bater. Mas lá na frente vai ter consequência. Ensina a beber, bebida dentro de casa é um perigo, irmãos. Droga. Tem pais que usam droga perto dos filhos, bebe. Isso é um perigo. Porque você, talvez, você consegue beber e ficar tranquilo. Mas os seus filhos, não. Hoje tem muitos tipos de droga. O mundo só vai só de mal a pior. Aí você consegue beber umas pingas e consegue ficar em casa. Mas seu filho talvez não vai conseguir. Vai ser bicho doido, rodando para todo lado. Vai pegar em arma, vai entrar no carro, vai mexer com muitas coisas. E você vai saber que aquela consequência é porque você plantou. Adão foi o mais infeliz que Deus viveu nessa terra. Ele condenou toda a humanidade. A fama de Adão é essa, que condenou toda a humanidade. A Bíblia narra assim que por um homem entrou o pecado. A condenação de toda a humanidade. Mas o outro homem saiu. Foi Jesus Cristo. Aleluia. Foi cancelado. Pecado. Jesus acabou com o pecado. Então, irmãos, é a consequência da família. Satanás usa a mesma estratégia até hoje. Ele não mudou. Ele usa a mesma estratégia. Vai jogando contra o outro, o outro. E com pouco ele vai entrando, com pouco está dando briga, com pouco está dando separação. E ele sabe que a separação não agrada a Deus. Ele sabe que separar um homem de 45 anos da mulher que tem uns 45, ele sabe que não vai ficar sozinho. Depois ele chega um homem com a mulher, e chega a mulher com o homem, e casa de novo, e aí vai os dois por. Ele não faz nada sem estratégia. Primeiro ele quer separar a família. Quer separar a família para ver pais diferentes criando filhos diferentes, que não dá certo, muito certo. Só se o homem for homem de Deus, não dá certo. Aí o cara abusa da mulher, a madraça bate no filho que não aceita, aquela pirraça danada, agride, não deixa comer, essas coisas tudo igual, a gente sabe. Não dá certo. Aí o que acontece? Ele vai adulterando aquilo que Deus fez com ele. Deus criou o homem e a mulher, agora já tem o filho. Aliás, já está casando, porque a lei aceitou, porque a lei já está do maligno. O mundo já é do maligno. Toda autoridade que tem na terra está debaixo do poder de Satanás. Eu falo para você, a Bíblia fala que o mundo já é do maligno, o sistema, a presidência está debaixo de Satanás. Por isso acontece tanta coisa ruim. É parte do que faz com Satanás para a eleição. É muita coisa pesada que tem nisso aí que a gente não sabe. Tudo debaixo do maligno. Na escola está debaixo do maligno. Na escola já não pode pregar sobre religião, mas sobre carnaval, sobre obras de macumbaria pode. Sobre religião não pode. Porque o Satanás não quer. O Satanás não quer que aprenda sobre Jesus, não, porque isso aqui liberta. Ele não quer que pregue a verdade lá. Nem a oração lá é para fazer lá. A oração meia boca lá. Não pode mais. Mas sobre carnaval pode. Carnaval até na creche. Quando tem carnaval na creche, nosso menino vai.
estou criando que vai para o carnaval, não. Eu saí de lá. Se Deus me tirou de lá porque o trem estava feio para o meu lado, agora eu vou levar meu filho para lá. Não deixa não, irmão. Não seja enganado, não. Aquilo ali, tudo é estratégia de Satanás, de Deus pequenininho. Leva o menino para o carnaval lá dançando na creche. Aí vai acostumando, vai para a escola dançando carnaval. Veste roupinha, tudo dançando. Quando pega os 3 com 12 anos, né? As meninas vestem com shortinho bem curtinho, assim, ó. Aí vai falar que não pode, não, mas não ensinou em Deus pequeno? Não costumou em Deus pequeno? Nunca foi nada? Menina rebolando. Aniversário da minha filha, que eu fui de 15 anos. Ô, rapaz, eu fiquei com o coração. Vixe. As meninas fez um trenzinho assim, 4 meninas. Você precisa de ver quadradinho de 4 de 8, só descendo. Tudo no ritmo. Satanás. Os pais. E todo mundo achando graça daqui. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Menino, tudo que tudo tamanho dessa para menor dessa. Como é que mexe? Ensina funk, dançar funk as suas filhas, os seus filhos. Ensina. Ensina que depois você vai ter problema. Ensina a palavra de Deus. Ensina os seus Glória filhos a Deus. Aleluia. Andar, que até na velhice não desviará dele. As meninas cantando aqui, que coisa mais abençoada, irmão. Não é disposto para você trazer a sua família para a casa do Senhor, não. Para onde tem a palavra de Deus, não. Para onde tem a verdade. Aqui não tem pouca vergonha, ninguém ensina pouca vergonha. Não ensina pilantar, não ensina beber, nem usar droga. Pelo contrário, nós somos contra essas coisas. Porque nós seguimos o exemplo de Cristo. E é difícil, viu? Não é uma tarefa fácil, não, tá? Porque o cansaço vem, o desânimo vem, os problemas vêm. Tem dia que eu falo com minha esposa, eu vou lá hoje, né? Ela fala, não vai não, pô. Ela fala, mas tem jeito aqui. Olha lá, o homem que me tirou lá. Da onde ele me tirou? Ele me tirou para eu ficar à toa dentro de casa, não, irmão. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra esse adversário que venceu a Eva mais Adão. Ele enganou a Eva mais Adão. Quem que era Eva, irmão? Quem que era Adão? Adão foi o primeiro homem que teve comunhão com Deus. Criado pela mão de Deus. A Bíblia diz que eu pôr do sol todo dia e nem Deus. Não é Adão que ia, não. É Deus que vinha para conversar com Adão. Na época, só Adão tinha uma presença muito mais forte que Deus. Nós não temos, imagina como Satanás vai ser mais frágil. É por isso que não lá vai de uma pior. E a gente não busca. Porque tem tempo para tudo menos para Deus. Quem orou em casa de joelho? É orar de joelho, irmão. Ora de joelho. A Bíblia diz: se humilha-se diante do Senhor e Ele colocará você numa posição de honra. Ora pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pelo aquilo que você está fazendo, pelos seus sonhos. Nós temos que apresentar a Deus, pedir a Deus para guardar, para nos guardar debaixo dos esconderijos do Altíssimo. Aí eles pegam um versículo isolado: aquele que habita debaixo dos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Será que está habitado? Está habitado debaixo dos esconderijos do Altíssimo? Porque esse versículo ia falar aquele que está habitado. Não é para qualquer um, não. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você ouve o seu pastor? Você ouve a voz do seu pastor? Porque quando o cara que falou que o Senhor é meu pastor, Davi, ele entendia de pastoreio que ele pastoreava a ovelha. Ele sabia que as ovelhas dele reconheciam a voz dele e de modo nenhum era seguir o pastor estranho. Opa, esse pastor não é meu, não. Não conhece na voz, não vai não. Aí o Senhor é meu pastor, ele tem um carnaval, lá vai dançar. Mas será que o pastor Jesus estava no carnaval? Não, irmão. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Davi escreveu. Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu a chamo pelo nome e elas me seguem. Mas de modo algum segue estranho, porque não reconhece a sua voz. Ovelha é um animal que não enxerga muito bem, mas o ouvido é bom. Quando no pastoreado em Israel, quando Jesus nasceu, fala dos pastores que estavam lá, ali, vamos supor que tinha uns 10 pastores. Vamos supor que tinha 10 pastores ali. 10 rebanhos diferentes. O primeiro pastor chegava, fazia um barulho, as ovelhas ouviam a voz do pastor dele, agora que não era daquele papiado. Por isso que Jesus falou: eu sou o pastor. Conheço minhas ovelhas e elas conhecem ele. Eu a chamo pelos nomes e elas me seguem. Mas de modo algum segue estranho, porque não reconhece a sua voz. Quem ouve a voz de Deus segue Jesus. Não é de Satanás, não, irmão. Adão deixou a palavra de Deus para ouvir a voz de Satanás. E deu problema. Hoje é mesmo coisa. Se nós deixar essa palavra, Satanás entra na nossa casa, destrói a nossa família,
joga os nossos filhos no vício, destrói o nosso casamento. Por isso tem tanto casamento destruído por falta disso aqui, ó. Jesus, nós fazemos uma festa e ele fica lá de fora. Traz o bolo para dentro, traz os convidados para dentro, a música do pânico para dentro, o forró para dentro. Aí Jesus fica lá fora. Não faz nenhuma oração na festa. Jesus fica lá fora. Se Jesus entrar, o Satanás tem que sair. Se Jesus entrar, irmão, se nós deixar Jesus entrar na nossa vida, o Satanás ele tem que bater retirada. Mas aonde que não tem Jesus, meu filho, o Satanás senta, ele chega e faz assim, ó. Como mais dentro da casa mesmo, ó. Aí, nós chegamos em casa aí, irmão, o Satanás está à vontade. Onde é que você está? À vontade de deitar na cama da mulher. Se der vontade de deitar na cama dela lá, né? Vocês podem olhar no canal para você ver. Eu estava deitado lá na cama lá, assim, ó. Estava andando para dentro de casa, sentindo, atormentando criança, atormentando todo mundo. Não deixa ter pai, porque Jesus não está. Não abre a porta para Jesus. Abre a porta para Jesus, que eu duvido. Glória a Deus. Aleluia. Abre a porta para Jesus. Então, Satanás está muito à vontade na nossa casa, na nossa família. Satanás falou com um menino de 9 anos. Falou que quer levar ele, eu quero levar ele para mim. Mas você vai levar para onde? Vou levar para minha casa. Aonde você vai? No inferno. Vou levar para o inferno porque ele é meu. Essa família tudo é minha. Eu vou levar isso tudo. Eu não gostei desse culto aqui não, porque você está atrapalhando. Porque essa família tudo é minha. Eu vou levar isso para o inferno. Aí se morreu um daquela família, vou descansar com Deus. A coloca lá no Facebook, vou descansar. Mais uma estrelinha brilhando lá no céu. Eita, Deus. Mas nós que conhecemos essa palavra, não. Nós conhecemos essa palavra, conhecereis a verdade nos libertar. Se for do Filho libertar, verdadeiramente será livre. Isso aqui é arma poderosa contra as forças malignas. Não tem outro jeito, irmão. É só essa palavra aqui. Ó, se não tiver essa palavra, ele faz com nós com uma massa de manobra. Aqueles bonequinhos lá de. Como é que fala? Marionete. Marionete, ó. Satanás está fazendo muita gente marionete aí. Fez quadrão, jogou Davi no chão. Davi, que era o segundo coração de Deus, cometeu adultério com Betseba. Aí, a família dele, Satanás entrou na família dele. Um irmão matou o outro, um irmão estupou a outra irmã. Aí o irmão esperou Davi reagir, mas Davi estava em pecado, não tinha jeito de fazer nada. Ele ficou quieto, o irmão foi e matou o outro. E foi o outro irmão correu atrás dele para tomar o tom dele. A casa dele virou uma guerra, porque perdeu a autoridade da palavra. Pecado tira a autoridade. Se você está pecando, pega o seu filho está vendo. E depois, quando crescer, se for corrigir, vai escutar. Tem que ser exemplo, irmão. Um pai, já estou terminando, minha esposa está dançando. Um pai falou comigo, ô Marcelino, fala com meu filho para mim, que ele está bebendo muito. Fala para ele para mim, porque eu não posso falar que eu bebo. Aí o filho já tinha falado comigo, que começou a beber com ele com 10 anos de idade, levar ele para o boteco, levar para a boate. Tu bebendo, 10 anos. A banda para falar comigo. Eles beberam não, foi com o senhor, ué. O senhor que me ensinou, ué. Agora começou a fazer. Perdeu autoridade, corrigir, e não mudou até hoje. Se mudar, ele vai ter autoridade. Mas se não mudar, não tem. Levou para a boate com 10 anos. Encher bebendo, cachaça, corrida. Aí, perdeu autoridade. Então, irmão, nós temos que ser exemplo. Adão também perdeu a autoridade da família dele. A nação toda, esse problema que nós temos, o pai de Adão. Ele entregou a humanidade na mão de Satanás. Mas Jesus ele já comprou de volta. Se você aceitar Jesus, ficar firme com Jesus, Jesus vai te devolver a autoridade que está no seu coração. Jesus vai te dar para você. Aí o Satanás vai ter autoridade. Sabia que o Satanás estava na terra? E vendo Adão e não podia fazer nada para Adão? Porque a presença de Deus. A presença de Deus para o Adão. Maldito que amou o cano para ajudar Adão na terra. Ele lá matando contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os seus filhos, ele lá matando com nós direto. Não comer, fica firme. Amém? Vamos ficar de pé para a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A minha esposa Marraíra vai dar um versículo para cada um de vocês, para vocês lerem. Vocês vão entender a letra. Para vocês lerem, e no próximo culto aqui, quem vier vai ter a oportunidade de falar um pouco desse versículo. Então, explicação rápida, né?
E assim que lá na frente, quando você pode, cada um tira um. Glória a Deus. Aleluia. E amanhã, amanhã é domingo, né? Desejo a todas as mães aqui. Tá? Desejo a todas as mães. Tá? Feliz Dia das Mães. Deus possa estar abençoando a cada uma das mães aqui mais e mais. Em nome de Jesus, tá? Deus venha, né, derramar bênçãos e bênçãos sem medida das suas vidas. Em nome de Jesus. Pai querido, Deus glorioso, Senhor dos exércitos, Senhor da glória, muito obrigado a Ti, meu Deus, por esse culto, por esta bênção que é derramada sobre nós aqui, Pai. Por Tu, Senhor, ter falado tudo conosco, Pai. Por Tu ter, aleluia, estendido as Tuas mãos sobre nós, Pai, e nos alertado, Pai, para que cada dia, Pai, venhamos mais e mais estar, Senhor, firme na Tua presença, estar mais e mais ligado na Tua rocha, Senhor, que Tu possa nos cobrir no Teu sangue, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Assim o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja por todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. E nós dissemos amém. Não saia sem cumprimentar o irmão papai do Senhor. Vou dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.